tarde, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei comentar o terceiro simulado do Colégio Naval 2022. Simulado Geogênio, preparando os alunos para o concurso do Colégio Naval. Espero que vocês gostem dos comentários e, havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-las. Então, vamos lá, moçada. A primeira questão. Observe o mapa abaixo. Temos aqui o mapa referente aos domínios morfoclimáticos do Brasil. Um tema que cai de vez em quando no concurso do Colégio Naval. Tomando por base o mapa acima, analise as afirmativas abaixo relativas aos domínios morfoclimáticos do Brasil. Primeira afirmativa. O domínio representado pelo número 2 é caracterizado por um conjunto de morros com formato de meia laranja, denominado Mar de Morros, e pela Mata Atlântica. Correto, o número 2 está aqui na parte de número cinza. É a área do domínio do Mar de Morros, uma região coberta primitivamente pela Mata Atlântica, que ainda hoje apresenta, em algumas áreas, cobertura vegetal nativa. Então vamos lá. Uma floresta tropical que foi fortemente impactada pela ação antrópica. Afirmativa correta. A Mata Atlântica perdeu cerca de 93% da sua cobertura vegetal nativa. E a ação humana, ao longo de vários séculos, foi responsável pela destruição da Mata Atlântica. 2. O domínio representado pelo número 4 é caracterizado pela presença de chapadas e chapadões. Correto. Além da presença de solos pobres e ácidos. Correto, que exigem a sua correção para o desenvolvimento das atividades agrárias. E uma vegetação predominantemente formada pelo cerrado. Então, afirmativa correta, o domínio de número 4 é o domínio do cerrado, das chapadas e chapadões existentes no Brasil Central. Uma região dominada por um relevo predominantemente planáltico, onde a presença de chapadas e chapadões é muito comum. Os solos dessa região são do tipo latossolo, profundos, pobres e ácidos, e a vegetação nativa que recobre essa área é a vegetação do cerrado, que também já foi intensamente alterada em função da expansão do agronegócio. 3. O domínio representado pelo número 1 é caracterizado pela presença da caatinga. Correto. Vegetação típica do clima semiárido. Correto. Que recobre vastas extensões de solos muito profundos. Errado. Os solos no domínio da caatinga são predominantemente rasos e pedregosos, pobres em matéria orgânica, porém ricos em sua composição mineral. O restante está correto. 4. O domínio representado pelo número 3 é caracterizado pela presença da floresta equatorial amazônica. Correto, é o domínio amazônico. Latifoliada, perennifólia e aciculifoliada. Aciculifoliada errada. Plantas aciculifoliadas são aquelas que possuem folhas finas com formato de agulha. As plantas que compõem a floresta amazônica são do tipo predominantemente latifoliadas.
plantas que apresentam folhas grandes, folhas largas, uma floresta perenifolha, sempre verde, que recobre vastas extensões de planaltos e depressões. Correto, o relevo predominante na região são os planaltos e depressões, além de planícies. Essas ficam mais restritas às várzeas dos rios. Numa área coberta com solos de grande fertilidade, errado. Os solos da Amazônia são predominantemente arenosos e pobres em razão do intenso processo de lixiviação. Sendo assim, temos apenas as afirmativas 1 e 2 corretas. Letra D de dado. Vamos à questão de número 2. A mobilidade da população observada a partir de 1970 está relacionada principalmente com a saída forçada do homem do campo. É nesse período que ocorreu um boom de favelização nas regiões metropolitanas, que exercem maior atração populacional. De fato, o êxodo rural é uma das causas da expansão das favelas nas regiões metropolitanas do Brasil. Se a tecnologia no campo aumentou a produtividade, no outro extremo, ela provocou intensos problemas urbanos nas cidades que não estavam preparadas para atender a demanda, conforme Santos. Tomando por base a questão da mobilidade da população brasileira, a partir da década de 1970 é correto afirmar que: letra A, a expansão das fronteiras agrícolas na região centro-oeste transformou a mesma no principal polo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Correto. Razão pela qual a região é, na atualidade, o principal destino dos migrantes brasileiros. Errado. O principal destino dos migrantes brasileiros continua sendo a região sudeste. A região centro-oeste é o segundo mais importante destino dos migrantes brasileiros. Letra D. O fluxo migratório para a região norte cresceu de forma acentuada a partir da implantação do Plano de Integração Nacional em 1970. Correto. Atraídos pelo baixo preço da terra, pela criação das agrovilas, pela doação de terras, muitos brasileiros migraram para a região. Afirmativa absolutamente correta. O Plano de Integração Nacional, criado em 1970, no governo do presidente Médici, atraiu muitos brasileiros para a região amazônica ou simplesmente para a região norte do Brasil. A abertura de estradas facilitou o acesso à região, a doação de terras e a criação das agrovilas atraíram famílias de trabalhadores rurais sem terra para a região. E o baixo preço da terra atraiu produtores rurais do sul do país, principalmente do sul do país. Então, afirmativa correta. Letra C. A região sudeste perdeu a capacidade de atrair brasileiros. Errado. A região sudeste continua sendo o principal destino dos migrantes brasileiros. O fluxo migratório para a região diminuiu a partir da década de 1990, mas a região continua atraindo muitos brasileiros. Então vamos lá. Visto que a mesma vem passando por um intenso processo de esvaziamento econômico. Errado. A região sudeste continua sendo o principal centro econômico do país, o que gerou um crescimento exponencial da taxa de desemprego. Também errado. A taxa de desemprego não registrou um crescimento exponencial na região, que, somado ao elevado custo de vida, criam obstáculos à chegada de novos migrantes. O alto custo de vida, de fato, é um dos fatores que tem restringido a entrada de imigrantes na região. Mas, como eu disse, a região continua sendo o principal polo de atração de brasileiros. Letra D. A região sul tem sido, ao longo dos últimos 50 anos,
um dos principais destinos das migrações interregionais. Errado. A região sul tem sido, nos últimos 50 anos, uma região de onde partiram inúmeros brasileiros que migraram para as regiões centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. Então, é uma região que perde mais brasileiros do que recebe. Graças à sua economia dinâmica, a baixa taxa de desemprego e as oportunidades oferecidas nas áreas de expansão das fronteiras agrícolas. As fronteiras agrícolas já foram consolidadas no sul do Brasil há várias décadas. As áreas de expansão das fronteiras agrícolas se encontram hoje principalmente na Amazônia e em áreas da região centro-oeste e nordeste do Brasil. Letra E. A região nordeste deixou de ser uma área de repulsão de população. Errado. É do nordeste que tem partido ao longo dos anos a maior parte dos brasileiros que tem migrado para outras regiões do Brasil. Tal fato está associado ao acelerado crescimento econômico regional. Errado. A região Nordeste não tem registrado um acelerado crescimento econômico. A economia da região cresceu, mas não de forma acelerada. Verificado a partir da década de 1990, que tem gerado empregos suficientes para absorver os trabalhadores locais. Um outro erro. Um dos problemas existentes na região Nordeste é justamente a falta de capacidade da economia regional em gerar empregos suficientes para a população local, o que leva parte dessa população a migrar para outras regiões à procura de emprego. Sendo assim, resposta letra B. Terceira questão. As energias solar e eólica devem ser responsáveis pela expansão de mais da metade da carga energética prevista para entrar no sistema brasileiro em 2022. E com o aumento na produção dessas matrizes energéticas, a expectativa é que os riscos de racionamento e apagão sejam cada vez mais remotos, segundo empresários do setor. No final de 2021, os setores eólico e solar respondiam por aproximadamente 14% da energia elétrica gerada no país. A respeito da matriz elétrica brasileira, é correto afirmar que, letra A diversificação da matriz elétrica brasileira é fruto dos elevados investimentos estatais. Errado. Elevados investimentos privados, não do governo, na implantação de usinas fotovoltaicas e eólicas, sobretudo na região Nordeste, que possui o maior potencial de geração de ambas no país. O restante está correto. De fato, energia solar e energia eólica têm no Nordeste a principal região para a sua geração. Letra B. O setor hidrelétrico tem recebido grandes investimentos. Errado. O setor hidrelétrico hoje já não recebe grandes investimentos como recebeu até alguns anos atrás. Sobretudo em razão da construção de novas usinas hidrelétricas na bacia do Rio Paraná. Errado. O potencial hidrelétrico da bacia do Rio Paraná está praticamente esgotado. Isso quer dizer que não é possível mais construir grandes usinas hidrelétricas nos rios que compõem a bacia do Paraná. Onde se encontra a nova fronteira energética do país? Errado. A nova fronteira energética do Brasil se encontra na Amazônia. Portanto, são os afluentes das margens direita e esquerda do rio Amazonas, onde poderemos construir novas centrais hidrelétricas de grande porte no Brasil. Letra C. A região centro-oeste possui as condições mais apropriadas para a geração de energia solar no Brasil. Errado. É a região Nordeste. Fruto da sua localização geográfica predominantemente na zona intertropical. O restante até
está correto. A localização do Centro-Oeste é predominantemente na zona intertropical do planeta. D. A expansão da geração da energia eólica no Brasil, sobretudo no sul do Brasil, se deve às condições geográficas favoráveis à implantação de parques eólicos. Sendo esta região a principal produtora do país, o finalzinho está errado. Apesar da região sul ser uma das regiões favoráveis à geração de energia eólica, a maior parte da produção da energia eólica em nosso país provém da região Nordeste. Então só restou a letra E, afirmativa correta. As crises hídricas, fruto das sazonalidades climáticas, foram responsáveis pela política de diversificação da matriz elétrica brasileira, sobretudo no que diz respeito à geração de energia eólica e solar, aproveitando o grande potencial existente no Brasil, afirmativa absolutamente correta. Tanto a energia solar como a eólica têm um grande potencial de exploração. Então, no futuro, novos parques eólicos, novos parques solares serão inaugurados em nosso país. Esses dois setores são aqueles que mais recebem investimentos na atualidade. Vamos à questão de número 4. Pulou aqui, perdão, deu uma pulada aqui. A matriz de transporte inclui os diferentes tipos de transporte que estão disponíveis para a locomoção de mercadorias pelo país e pelo mundo. Cada modalidade é chamada de modal de transporte e atualmente existem 5: rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário e dutoviário. A respeito da matriz de transporte brasileira, assinale a resposta correta. O transporte, letra A, o transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil, correto. Tal fato se deve à enorme extensão da malha rodoviária brasileira, correto. Nós temos mais de 1.600.000 quilômetros de estradas. Associada à sua flexibilidade, capacidade de deslocamento de cargas, aqui já entra o erro, capacidade de deslocamento de cargas, em número de veículos, não em capacidade individual, uma vez que o caminhão ele desloca pouca carga. E baixo custo operacional, errado. O transporte rodoviário é o segundo sistema de transporte mais caro existente. Só é mais barato que o aéreo viário. B. O transporte aquaviário, marítimo e fluvial apresenta o menor custo para o deslocamento de cargas. Correto, é o sistema de transporte mais barato. Tendo como vantagem a extensa rede hidroviária, sobretudo na região centro-sul. Errado. A maior parte dos rios navegáveis do Brasil se encontram na Amazônia e não na região centro-sul, com maior destaque para as hidrovias do Paraná, Tietê e São Francisco. A maior parte da navegabilidade do Rio São Francisco se encontra na região Nordeste e não na região Sudeste. Um outro erro da questão. Letra C. O transporte ferroviário é mais utilizado para o transporte de cargas. Correto, ele é mais empregado no país para o transporte, por exemplo, de minérios, produtos agrícolas, produtos industriais e por aí vai. A maior extensão de ferrovias encontra-se na região Sudeste, correto, onde muitas das quais foram construídas para facilitar o escoamento da produção do café do interior para o litoral, correto. O transporte ferroviário, ele registrou um grande crescimento no período que se estendeu da década de 1850 à década de 1930, sendo que boa parte das ferrovias construídas no Brasil naquela época tinham como objetivo integrar as regiões produtoras de café aos portos localizados no litoral, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Paraty, Santos e por aí vai. Então a resposta correta, a letra C. Vamos ver o erro da D. O transporte aéreo registrou nos últimos anos um crescimento expressivo para o deslocamento de cargas e passageiros. Um crescimento expressivo, se está errado, o transporte aéreo
nos últimos anos, vem enfrentando uma crise que, inclusive, foi agravada pela pandemia do Covid-19. A sua velocidade e a sua flexibilidade tornam esse modal de transporte altamente competitivo. O transporte aeroviário é o mais caro existente e é um sistema de transporte com baixíssima flexibilidade, um outro erro da afirmativa. Razão do seu crescimento. Letra E. O transporte dutoviário já responde por cerca de 10% das cargas transportadas no país. Errado. O transporte dutoviário, oleoduto, aquaduto, mineroduto, gasoduto, etc., responde atualmente por menos de 4% das cargas transportadas no Brasil. O baixo custo operacional o faz ideal para o transporte de petróleo, gás natural, minérios, etc. Aí está certo. Esse modal tem sido cada vez mais utilizado, sobretudo na região centro-sul do país, também o restinho está certo. Então a resposta da 4, letra C. Vamos à quinta. Observe o mapa abaixo. Temos aqui o mapinha do Brasil, com as 5 massas de ar que atuam no território brasileiro. O mapa identifica as 5 massas de ar que atuam no território brasileiro. De acordo com as características das massas de ar e sua dinâmica ao longo das estações do ano, assinale a única opção correta. Letra A. A massa equatorial continental. B. Correto. Tem o seu centro de origem no noroeste do Amazonas, correto, também chamado de Amazônia Ocidental. Essa massa de ar é quente e úmida, correto. A partir da primavera, ela avança em direção aos estados do centro-sul, onde provocará chuvas convectivas, sobretudo nos meses de verão, correto. Resposta certa, letra A. A massa equatorial continental é a principal responsável pelas chuvas que ocorrem nos meses de verão em boa parte do centro-sul do Brasil e parte ocidental da região nordeste. Então, resposta correta. Letra B. A massa equatorial atlântica, letra A. Correto. Tem o seu centro de origem no Atlântico Norte, correto. Ela é quente e úmida, correto. Exercendo forte influência na Amazônia Ocidental, errado. Forte influência na Amazônia Oriental. E no Nordeste Setentrional, correto, onde provocará chuvas, sobretudo no outono e inverno, errado. As chuvas da meia ocorrem, sobretudo, no verão e outono, não no outono e inverno. Letra C, a massa polar atlântica, letra E, correto, é fria e úmida no seu centro de origem, errado, é fria e seca no seu centro de origem. É fria e úmida quando chega no Brasil, mas no seu centro de origem ela é fria e seca. Atuando com maior frequência nos meses de outono e inverno, correto. Onde em combinação com a massa tropical atlântica C, serão responsáveis pela formação das chuvas frontais, o restante está correto. Então, o erro foi apenas dizer que ela é fria e úmida no seu centro de origem. D. A massa tropical continental, letra D, tem o seu centro de origem no Chaco Paraguaio. Correto, Chaco Paraguaio, norte da Argentina, o que seja. Essa massa de ar é quente e úmida, sobretudo nos meses de inverno. Errado, ela é quente e seca. Sendo responsável por parte das chuvas que ocorrem no sul do Brasil nessa época do ano. Errado, a massa equatorial continental ela até adquire umidade nos meses de verão e vai provocar chuvas nos estados do sul do Brasil nos meses de verão e não nos meses de inverno. Os livros eles não citam, mas a massa equatorial continental ela é quente e seca no inverno, quente e úmida no verão, porque no verão ela recebe umidade vinda da Amazônia, razão pela qual ela consegue deslocar nuvens carregadas para vários estados do centro-sul do Brasil nessa época do ano. Letra E. A massa tropical atlântica C é quente e úmida, correto, exercendo forte influência no litoral setentrional da região Nordeste, errado. Ela exerce forte influência no litoral oriental,
O setentrional é esse aqui, o norte, então está errado. E litoral da região centro-sul. Ela causa chuvas orográficas, sobretudo nas vertentes da Serra do Mar, voltadas para o Oceano Atlântico. Correto. Os paredões da Serra do Mar e outras serras que margeiam o litoral retêm parte dessa umidade, principalmente nos meses de verão, onde ali teremos a ocorrência de chuvas de relevo ou chuvas orográficas. Então, resposta letra A. Vamos à última questão do nosso simulado. É de conhecimento de todos que o Brasil apresenta grandes problemas sociais. Um dos mais destacados é a questão da moradia, que, apesar de ser garantida na Carta Constitucional, ainda não é realidade para muitos brasileiros. Com o aumento de pessoas vivendo em moradias inadequadas ou até a falta de um lar, o déficit habitacional no Brasil vem crescendo a cada ano. A respeito do problema que envolve a questão da moradia no Brasil, é correto afirmar que, letra A, o programa Minha Casa Minha Vida conseguiu sanar a falta de moradia nas regiões Norte e Nordeste. Sanar não, conseguiu reduzir um pouquinho, não sanar, eliminando por completo a presença dos chamados aglomerados subnormais. Outro erro. Os aglomerados subnormais constituem um termo utilizado pelo IBGE para um conjunto de moradias precárias que formam as favelas e palafitas. Então, isso aqui está errado. Existem muitos aglomerados subnormais em todas as regiões do país. Letra B. Milhões de brasileiros ainda não possuem a casa própria. Correto. Fato este ligado não só à deficiência de políticas habitacionais públicas, assim como a renda média do trabalhador brasileiro, que é considerada muito baixa. Afirmativa absolutamente correta. O déficit habitacional é muito grande, isso deriva de uma política habitacional destinada a famílias de baixa renda ineficiente, que não resolve o problema, tanto é assim que o próprio enunciado diz que o déficit habitacional está aumentando, e o baixo poder aquisitivo de boa parte da população faz com que esta venha morar em moradias precárias, nas favelas, nas palafitas. Então, resposta à letra B. Letra C. Ação conjunta de políticas habitacionais públicas desenvolvidas pelo governo federal e pelos estados e municípios tem equacionado o problema, reduzindo dessa forma o déficit habitacional. Se você prestou atenção no enunciado da questão, você percebeu que a afirmativa contradiz o enunciado, o comando da questão. Então, se a afirmativa contradiz o comando da questão, ela só pode estar errada. Fique ligado, hein? Na prova tem disso. Você tem que ficar muito atento ao enunciado, ao comando da questão, porque às vezes você perde uma questão de geografia de bobeira. Letra D. As linhas de financiamento da casa própria criadas por instituições financeiras privadas não, públicas, Caixa Econômica Federal é a que financia a construção de casas para as famílias de baixa renda. Tem possibilitado as famílias de baixa renda a comprar casa própria. Tal fato eliminará o déficit habitacional na próxima década. Ora, se o déficit está crescendo, mais uma afirmativa que está contradizendo o enunciado da questão. E lembrando que quem financia a casa própria para famílias de menor poder aquisitivo é o poder público, principalmente a Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Letra E. A questão da falta de moradia tem sido resolvida através das ocupações do movimento dos sem-teto. Essas ocupações não têm resolvido o problema da falta de moradias. Esses movimentos sociais urbanos chamam a atenção da classe política, das autoridades, para a questão da falta de moradia, mas não resolve o problema da falta de moradia, até mesmo porque as demandas não são, vamos dizer assim, cumpridas pelo poder público, ou seja, aquilo que eles pedem ao poder público normalmente
não é cumprido, não é colocado em prática, a razão pela qual muitas famílias continuam vivendo sem casa própria no país. Que, em razão de suas ações, tem levado as autoridades a adotarem políticas públicas destinadas à resolução do problema. É aquilo que eu acabei de dizer. As autoridades deixam muito a desejar nessa questão da resolução do problema, da falta de moradia para as famílias de menor poder aquisitivo em nosso país. Moçada, aqui eu comentei mais um simulado, o terceiro simulado, preparatório para os alunos que irão prestar concurso agora, no início de junho, para o Colégio Naval. E aqui, mais uma vez, meus grupos lá no Facebook, para aqueles alunos que vão fazer o Colégio Naval, o concurso Colégio Naval 2022, onde eu disponibilizo as provas do Colégio Naval comentadas, meu material comentado em PDF, bancos de questões e ainda os simulados comentados e os simulados para vocês fazerem. Primeiro eu coloco o simulado no sábado e depois eu comento no domingo. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Fortaleça o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um forte abraço, um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!